Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 23. Tentem imaginar comigo esta cena. Você viveu uma vida na terra buscando sempre fazer aquilo que a Bíblia orientou, aquilo que você aprendeu como a vontade de Deus, e acertou. E agora você está lá no céu, ressuscitado, arrebatado, entre os santos. E de repente, diante do Senhor, chega alguém também querendo entrar no céu para desfrutar da eternidade tal qual você fará. E esta pessoa ouve esta frase que eu citei no início. E você olha atentamente para esta pessoa e você percebe que ela é um de seus filhos. Que tremenda tristeza o seu coração sentirá. Meus irmãos, este vídeo é um alerta para os pais de hoje. Imagina chegar no céu e você ver a sua geração, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, todos ouvirem esta frase que Jesus citou lá em Mateus. Não está muito distante disso acontecer, porque os dias se passam e as pessoas estão cada vez mais distantes de Deus. E de certo modo, isto é culpa nossa, nós pais, que nós temos visto a igreja que lá nos primórdios era o nosso referencial de como seguir as Escrituras, de como servir a Deus, de como se comportar neste mundo. E hoje nós não temos mais este referencial. Nós temos uma igreja completamente corrompida, cheia de fariseus hipócritas, de saduceus loucos, de mestres que não entendem da lei, se denominam doutores da lei, mas diante de Jesus eles ouvem: és tu um doutor da lei e não entende estas coisas? Nós tínhamos referencial antigamente e hoje nós colocamos filhos neste mundo que olham para as igrejas e não encontram um referencial. São escândalos e mais escândalos. A gente vê muita prostituição, muita fornicação, muito adultério, muita avareza, muitos lobos comendo a gordura e a pele das ovelhas, roendo até os ossos. A gente vê uma igreja que não tem mais a chama do Espírito Santo acesa nelas. Ao invés de igrejas, muitas vezes a gente vê como que centros de terreiros de religiões afro-africanas, de descendência africana. Nós estamos vivendo numa época de decadência moral, ética cristã. Nossa, a igreja não é mais um referencial para ninguém. O nosso papel como pais, como mães, é sermos esse referencial. Nós devemos ser o referencial para os nossos filhos, daquele comportamento, daquelas práticas, daqueles costumes que levam o ser humano de volta para o céu, de volta para o Pai.
tudo que a Bíblia nos ensina, de como nós devemos nos comportar, nós devemos seguir e mostrar aos nossos filhos através do nosso comportamento como é que eles devem seguir também. Se nós terceirizarmos esta responsabilidade para essa igreja cheia de máculas, nós veremos nossos filhos diante de Jesus Cristo, dizendo, ouvindo Jesus dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu ouvi uma frase uma vez de uma pregadora que disse, nós temos filhos para levá-los para o céu, para povoar o céu, não para povoar o inferno. Não podemos terceirizar a nossa responsabilidade de conduzir os nossos filhos para o céu, para a nossa primeira pátria. O nosso Yahuwah, nosso Pai Celestial, nosso Yahushua HaMashiach, Yahuwah HaKodesh, espera ansiosos o nosso retorno, o retorno de seus filhos, o retorno de seus irmãos. Nós precisamos fazer o nosso papel para que nenhum de nossos filhos se percam neste mundo. Porque os nossos filhos é a nova geração. A geração talvez entre as últimas. Porque cada vez mais se aproxima a volta do nosso Messias. E eles precisam estar contados entre aqueles que subirão. Então que nós venhamos nos empenhar. Porque aquelas instituições que deveriam fazer o papel delas, de ensinar, de mostrar os profetas, de mostrar as leis, elas não fazem isso. E quando fazem, fazem de forma errada. Eles usam teologias completamente equivocadas, usam apenas as partes dos textos que lhes convém. Então nós temos que tomar uma atitude diante disto. Nós vemos uma instituição religiosa que se denomina a Igreja de Cristo, matando os profetas. Eles dizem que o que Deus determinou como conduta não vale mais, o Antigo Testamento já foi, as leis se foram juntos. Eles matam os profetas. Isto também é matar os profetas, porque as leis foram dadas pelos profetas para que nós as cumpramos. Devemos cumprir as leis. Olha o que Jesus disse: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é praticar de forma consciente aquilo que você já sabe que é pecado. Quem é que não sabe mais o que é o certo e o errado hoje em dia? Nós temos acesso à informação e muito rapidamente e ainda muito novos nós aprendemos tudo que muitas vezes não deveríamos aprender em certa idade. A gente já tem acesso do que é certo e do que é errado. As igrejas que têm mais conhecimento ainda, que deveriam ensinar com mais fervor ainda, de forma mais contundente, não fazem. Então nós devemos exercer o papel que eles não exercem faz tempo. Nos é ensinado na Bíblia que nós somos sacerdotes também. Somos sacerdotes uns dos outros. Que dirá dos nossos filhos? Devemos despertar. Aquele tempo que Jesus disse que o amor se esfriaria, já é este tempo. Olhe ao redor
do mundo cristão, quanto paganismo, quanta falta de amor pelas almas. Antigamente as pessoas eram apaixonadas por ganhar vidas para Cristo. Elas exalavam salvação. Não existe mais este amor. É cada um por si e ninguém pelo céu. Porque está cada um olhando para o próprio umbigo. Principalmente os líderes religiosos que olham para si próprios. Olhe para a sua igreja. Olhe para a sua liderança. Olhe para a instituição religiosa que você frequenta, que você é membro, que você às vezes até coopera para que ela continue funcionando. Você é uma dessas engrenagens. Olhe, reflita. Existe amor ali pelas almas. Existe amor ali pelos jovens, pelos órfãos, pelas viúvas, pelos necessitados. Há entre vocês aqueles que passam fome, que não têm onde morar, que não têm o que vestir, o que calçar, que os filhos estão doentes e não têm sequer dinheiro para comprar um remédio. Que nós venhamos praticar dentro de nossa casa o amor, aquele que já se esfriou lá fora. Que nós não sejamos iníquos, porque a iniquidade é o carimbo que te leva para o inferno. E que levará os seus filhos para o inferno se vocês não ressuscitarem dentro da casa de vocês os profetas de Deus, que nos ensinaram como retornar de volta para Deus, a Teshuvá, o retorno para o céu. Esta é a mensagem de hoje. Este vídeo é para vocês, pais. Para nós, pais. Eu também sou pai. E não confio a ninguém a responsabilidade de educar os meus filhos, a educação cristã, até mesmo a educação secular. Eles frequentam as escolas, mas eles sabem. Um dos meus filhos tem 6 anos. Desde os 5 anos eu ensino a ele. Na escola você aprenderá mentiras. E algumas das mentiras são essas outras e mais estas. E aí ele sabe que quando a professora disser lá na sala de aula uma mentira, ele sabe que é mentira. Semana passada ele me perguntou: pai, por que a escola ensina mentiras? Nós temos a responsabilidade de dizer para os nossos filhos o que é mentira e o que é verdade. E à medida que ele vai crescendo e vai se desenvolvendo, a gente vai mostrando com mais profundidade, com mais clareza, todas as outras mentiras que nos apresentam neste mundo. Na escola, nas universidades. E mais importante, colocando sempre a Bíblia como a verdade e a base e a razão de toda a existência. Para que toda vez que ele for conflitado lá fora, ele não perder a base. Saber o que é verdade e o que não é verdade. Porque a ciência de hoje, infelizmente, não é uma ciência de verdades. Então nós temos que educar nossos filhos. Uma educação judaica cristã. Para que os nossos filhos estejam ao nosso lado, lá no céu, desfrutando de uma nova terra e de um novo céu, que o nosso Pai eterno e celestial preparou para todos nós. Que o Senhor Jesus Cristo, nosso Yahushua, Yaruah HaKodesh, o Espírito Santo, nos dê sabedoria, força, disposição
para que nós venhamos exercer o nosso papel com muita maestria e com muita ousadia dentro de nossas casas, impedindo que o profano, que o blasfemo não entre em nossos lares. Que Deus os abençoe eternamente. Amém.